Mas quero muito, você também abordou bastante isso na sexta-feira, porque foi o assunto da semana passada, né? A gente terminou a semana falando sobre isso, a gente começa a semana falando sobre isso. Parece que esse assunto veio, a luta de classes, os ricos contra os pobres. No meio desse caminho, né, manifestações de rua, manifestações sendo convocadas, o governo também entrando nessa luta e nessa discussão, só que com um pouco mais de cuidado, né? Acho que tudo começou com o Lula levantando aquela plaquinha, taxação dos super ricos, e ali já foi um recado. Sim, o governo está nessa também, não é o PT sozinho, não é o PSOL, o governo está nessa também. É acertado, Thaís? Como é que você vem analisando isso? A gente viu que no final de semana a coisa cresceu pelas redes sociais. Vai dar resultado para o governo? Fabíola, eu penso o seguinte, o governo tentou dar uma de malandragem, fazendo assim, a gente está entrando nessa pauta, que é a nossa pauta e sempre foi, e o PT está entrando com a pauta mais agressiva contra o Congresso, do nós contra eles, os ricos contra os pobres. Claro que não cola, né? Porque, evidentemente, a comunicação do PT e a comunicação do governo são associadas uma à outra, óbvio, tem que ser, e também acaba, na verdade, até provocando um pouco mais de irritação, né, da cúpula do Congresso, essa tentativa de lavar as mãos bastante malandra mesmo do governo. Então, eu acho que, do ponto de vista político, o governo fez uma escolha que foi, inclusive, selada numa reunião quarta-feira, não da semana passada, na anterior, Haddad, ministro da Fazenda, Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação, e Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, decidiram, a gente vai entrar com essa pauta agora, que já era uma pauta que estava no cardápio do governo, mas diante da situação cada vez mais difícil de governabilidade do presidente Lula, eles decidiram ir para o tudo ou nada. E eu acho que, do ponto de vista de popularidade, tem funcionado, né? Nas redes sociais é um cenário positivo para o governo, e mesmo de mobilização da militância, de mostrar que estamos vivos sim, e quem está decretando o fim desse governo está se precipitando. Então, desse ponto de vista, sim. Do ponto de vista da relação com o Congresso, é uma estratégia arriscada no seguinte sentido, Fabiola. De um lado, o governo mostra força, e para o Congresso, um governo fraco, um governo sem apelo popular, é muito mais fácil de ser um governo derrotado, né? Então, tem esse aspecto de mostrar vida e vigor que vai ser produtivo. Por outro lado, eles estão tendo que aderir ao famoso policial bom, policial mau, né? Então, enquanto uns batem no Congresso e fazem toda essa tática de guerrilha de rede social, a Gleisi Hoffmann, o Zé Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, tem que ficar afagando o Hugo Mota, elogiando várias decisões de pauta e votações que foram feitas. Então, eles estão tentando se equilibrar. Eu não vejo muitas outras possibilidades diante do cenário que estava se formando, né? O Congresso cada vez mais falando grosso com o governo, e aí eles decidiram dar essa resposta que politicamente é arriscada, mas por outro lado era o que eles tinham em mãos, né? Eram as possibilidades que eles tinham. O que chama a atenção, professor Schneider, eu queria te ouvir sobre isso, que é de que maneira esse discurso chega nos pobres de direita, que também é algo que a esquerda normalmente ataca. Fala, como é que pode a pessoa pobre ser de direita? Escolher o Bolsonaro, por exemplo? Como que esse discurso vai... Será que esse discurso faz, por exemplo, uma pessoa mais pobre, uma pessoa mais que está nesse foco que eles estão tocando, né? Quer dizer, que é o trabalhador, que é aquele que trabalha pra caramba, que paga imposto, enquanto o muito rico não paga imposto, que é injustiçado, vamos colocar assim, no nosso país, ele mudar de lado. É possível um discurso como esse fazer com que ele mude de lado? Não sei, Fabiola, como disse bem a Thaís, né, como a gente vinha conversando, eu acho que essa é uma aposta, né? Eu acho que a primeira parte da aposta, eu acho que deu certo, que é vamos unir a nossa tropa. Quando a gente vê, eu não me lembro, não sei se o número está certo, Thaís, mas era 61% mais ou menos positivo para o governo nas redes sociais, segundo a pesquisa da Quest. Ou seja, foi a primeira vez que o governo e a esquerda conseguiram superar com essa magnitude nas redes à direita. Por outro lado, a gente também vê
quem se manifesta até o momento é aquele círculo mais próximo que o governo estava perdendo um pouco, que estava um pouco decepcionado porque achava que o governo não tinha caminhado com as pautas que se imaginava ele conseguiria caminhar quando o Lula assumiu. Agora a gente tem que ver o seguinte, transborda ou não transborda? Se mantém ali nos 30 e poucos por cento, que não é pouco, ou avança um pouco mais? Porque, no fundo, o dar certo é você conseguir dobrar o Congresso. Isso, no momento, eu acho um pouco difícil. Essa questão de mudar de voto, você acha, Thaís, que é possível com esse discurso? Porque, por um lado, né, o PT, a esquerda, tinha esquecido um pouco desse foco, né? E dessa maneira tão direta como eles estão fazendo, eles estão desenhando isso, né? Para ficar bem claro, ó, você aí, você está sendo injustiçado e tudo mais. Isso pode fazer com que essas pessoas mudem de voto, porque nas análises políticas e das votações que aconteceram no nosso país, também tem muita gente que ganha pouco, os trabalhadores que votam na direita hoje. Isso muito focado também na parte mais religiosa, que é o voto dos evangélicos em algum momento. Enfim, esse discurso, nesse momento, do governo e do PT, pode fazer com que o voto mude de lugar? Basicamente, eles estão dando a volta para ficar onde sempre estiveram, Fabiola, porque se a gente pensar, o eleitor das classes mais baixas no Brasil sempre foi, desde a redemocratização, pelo menos, e antes também, um eleitor conservador nos costumes, religioso, contra o aborto, contra, enfim, com pautas bastante sempre conservadoras, né? E o Lula, quando consegue se eleger, ele não se elege com uma cartilha de esquerda, ele se elege como um candidato de centro que, quando assume o governo, faz políticas sociais de transferência de renda muito bem sucedidas, e aí sim ele ganha o eleitorado mais pobre e se firma, né, como um candidato que representa a população pobre. Então, ele ganha o Nordeste depois de se eleger justamente com os programas de transferência de renda, sobretudo o Bolsa Família. Esse eleitor nunca se converteu num eleitor de esquerda. Ele continua sendo o mesmo eleitor que ele era, que é um eleitor que precisa do Estado e que é religioso e é conservador. Ele foi perdendo esse eleitor, o PT, eleição atrás de eleição, à medida que os direitos adquiridos por essas classes mais desfavorecidas foi se tornando um dado da realidade, entrou crise, saiu crise, a política mudou, entrou Temer com impeachment, depois o Bolsonaro, e o eleitor continua lá. Só que ele está seduzido por um discurso de prosperidade, empreendedorismo, né, de méritos individuais. Ele está seduzido por esse discurso, mas ele continua onde ele sempre teve. E o governo Lula, o PT, e o Lula em particular, na campanha passada e durante o governo, insiste sempre na mesma tecla. Não me importa se você é evangélico, se você é católico, se você é a favor de casamento homoafetivo ou não. Eu quero te dar condição para você viver bem, né? Então eu quero que a sua qualidade de vida melhore, sua qualidade de poder fazer as 3 refeições, tomar iogurte, comer a picanha, fazer o que for, e você faz o que você quer fazer. Esse sempre foi o discurso do Lula, que tem sido cada vez mais questionado, né, Fabiola? Porque o eleitor não deixa de se seduzir por um discurso, né, de prosperidade que os candidatos de direita têm feito eleição atrás de eleição. Então agora, com essa pauta, basicamente, o PT está insistindo na sua pauta de sempre, né? Na distribuição de riqueza, na desigualdade de renda e no papel do Partido dos Trabalhadores em tentar aproximar um pouco mais esses dois grupos. Então, se essa guinada, né, da retórica do governo vai conseguir trazer de volta o eleitor que ele já teve, eu acredito que, em boa medida, sim, mas não dá para imaginar que o Brasil vai voltar a ser um Brasil de pré-Bolsonaro, né? Esse discurso do empreendedorismo, do individualismo está aí no Brasil e no mundo. Então, o governo vai ter que lidar com as pessoas que estão no mundo agora e que têm o WhatsApp, têm o Instagram, têm as redes sociais, estão vendo o que está acontecendo e são seduzidas por discursos que colocam ela num lugar altivo e em primeiro plano.